Então, por favor, vamos à nossa leitura. Cris. Boa noite a todos. Mensagem de ambientação. Lição 108. Ser amigo de quem te busque o apoio, a presença. As criaturas necessitam tanto de pão quanto de amigos para viver. Há quem caminhe na multidão, sofrendo a soledade, necessitando de companhia, de amizade. Nunca permitas que a outra pessoa se afaste de tua presença sem que leve algo bom dos minutos passados contigo. Tens muito a oferecer. Descobrir tais valores seja o teu primeiro passo. Pô-los a benefício do próximo, o imediato. Ninguém está privado dos bens espirituais que não possa dispor de alguma coisa para oferecer. Eu acho que, do mesmo jeito que assim, a lição nos diz, né, que a gente sempre pode dar algo para alguém que está próximo de nós, quanto a gente pode também se permitir receber algo do outro. Eu acho que é uma via de mão dupla, porque às vezes o outro está tentando e a gente não está aberta a aceitar. E a vida vai passando e a gente vai deixando as coisas rolarem, perdendo a oportunidade de dar uma palavra de carinho, um pouquinho de atenção para o outro, né? Acho que é isso. E aqui, obrigado. Realmente é essa visão solidária, né? Se desenvolver a nossa empatia, né? Ser solidário, e tem muito a ver com o nosso tema do estudo, que fala sobre o egoísmo, né? Então, é sempre bom nós desenvolvermos essa virtude em nós. Diga, Ronald. Eu costumo até dizer, né, que tem parte da nossa vida, né, sempre deixa saudade, mas leva saudade também, pois deixa um pouco de si e leva um pouco de alguém. Então tem sempre um quê aí. Verdade. Vamos à nossa prece, Verinha, por favor. Senhor Jesus, agradecemos mais este momento por estarmos aqui reunidos para aprender com seus ensinamentos e pedir também pelos nossos amigos que não puderam comparecer aqui hoje, pelos que estão presentes, pela paz no mundo que necessita, nesse instante, muito das nossas orações e do nosso Brasil também, pelos irmãos do Rio Grande do Sul, que passam por esse momento difícil, mas que com a espiritualidade e a ajuda de Deus irão vencer este momento, assim seja. Assim seja. Antes da gente entrar no nosso estudo, só para que eu não esqueça, os irmãos que porventura quiserem colaborar com a doação lá para o Rio Grande do Sul, né, se fizerem a transferência de Pix, por favor, me encaminhe o comprovante, escrevendo lá no comentário da transmissão, RS, que aí eu vou saber que é para o Rio Grande do Sul, para a gente poder separar esse valor para a compra das águas. Tá? E quem quiser levar a água diretamente, é só levar lá na nossa casa, na quarta-feira, no horário da reunião, né, que é de entre 6h30, 18h30, até 19 horas, né, ou então após o horário da reunião, que é após as 20 horas até as 21h30. Nós estaremos lá para receber, tá bom? Desde já agradeço muito a todos que já colaboraram. Mauro, no Pix, no caso, mas não pode estar presente ou distante. Pix, vocês Isso. têm como passar o Pix? Eu não tenho. Ah, tá bom. Depois eu te passo, então, tá? Coloco lá no grupo. Então, vamos lá. Estamos na pergunta 915. Tá bom, pessoal? Vamos Vamos lá. adiante. Boa noite a todos. 915. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? É exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal, porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade mesma. Ora,
Depurando-se por reencarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo como de suas outras impurezas. Não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Há muito mais homens assim do que supondes. Apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Desde que haja um, por que não haverá 10? E havendo 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. Ok. Então, é interessante aqui a pergunta, né? Que Kardec diz assim, né? Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo. Então, significa que só quem é egoísta é o homem, né? O hominal. Então, ninguém quer dizer que o animal é egoísta, né? Que a planta é egoísta, nada disso, pelo amor de Deus, né? Então, Kardec é bem direto nessa questão aqui. E outra coisa, por ser inerente à espécie humana, não significa que o egoísmo é essência da espécie humana, não é. Ela ainda é um problema a ser resolvido, uma questão dada a nossa inferioridade. E os espíritos respondem muito assertivamente. Na medida que nós vamos reencarnando, vamos nos aprimorando, nós vamos diminuindo até exterminar completamente o egoísmo de nós. É por isso que eu falei que a página da Joana tinha muito a ver com o estudo de hoje. Porque ela é um estímulo a nós abdicarmos do nosso eu em prol do nós. Né? Então, toda vez que nós fizermos esse exercício, né, buscarmos o nós ao invés do eu estou trabalhando no sentido de diminuir esse egoísmo em mim. Né? Então, muito interessante aí essa abordagem que os espíritos trouxeram. Tudo bem? Vamos lá. 916. Longe de diminuir o egoísmo, cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Como poderá a causa destruir o efeito? Tem alguém Quanto com áudio aberto? Fechou? Já. Resposta. Quanto maior é o mal, mais hediondo ele se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse o reinado do bem que os espíritos estão incumbidos de preparar. Ele faz referência a 784. Ok. Então, veja nessa resposta, né, que é o mundo para onde nós caminhamos, mas mesmo nesse mundo mais feliz, mais equilibrado, mais harmônico, ainda existirá o forte e o fraco, ainda existirá aquele que está mais abastado materialmente, aquele que está menos abastado, mas que o espírito fraternal fará com que todas as coisas se equilibrem. E esse equilíbrio não significa dizer divisão igualitária dos meios, e sim o amparo entre as partes. Ok? Então, não é aquela visão utópica, né, de todo mundo vai ser igual, todo mundo vai. Não. As diferenças permanecerão, mas a fraternidade fará parte do nosso meio. Então, como ele fala aqui, hoje o mais forte oprime o mais fraco. Nessa nova sociedade, o mais forte será o amparo para o mais fraco. Aquele que hoje tem recursos sobrando, vamos dizer assim, né? Materiais,
naturalmente oferecerá meios para diminuir o infortúnio dos irmãos de caminhada. Ok? Então, essa é a visão de futuro, né? De futuro que nós um dia alcançaremos. Agora, quando nós estivermos na condição, sim, dos espíritos de primeira ordem, aí será mais difícil nós encontrarmos essas diferenças, mesmo sabendo que elas existirão. Porque não existe espírito puro igual a outro espírito puro. Né? Quem chegou à condição de pureza há mais tempo tem mais experiência da condição de puro do que aquele que está chegando agora. É natural isso. Né? Mas será mais difícil de nós percebermos a diferença entre eles. Diga, Pedro. A gente sabe que o egoísmo realmente é a coisa mais difícil de ser, vamos dizer assim, eliminado, né? Mas o Dr. Bezerra, quando ele fala da nova era, ele diz que nunca houve tanta solidariedade, nunca houve tanto amor, já nos tempos atuais, né, em prol de necessitados. É um dando alimento, um outro dando agasalho. Haja visto o nosso problema lá no Rio Grande do Sul, em que grande parte das pessoas, do Brasil inclusive, né, ajudou sim, com todo tipo de doação para que as pessoas pudessem amenizar suas dores. Então, o doutor Bezerra que fala isso, né, nos tempos atuais. E ele está correto. Se nós olharmos para trás, de fato, nunca se viu, né, um momento tão fraterno quanto esse. Porque se nós buscarmos como era a nossa atitude no passado, nós não queríamos nem saber, né? Queria nem saber. Era eu, se sobrar, eu também. Hoje, não. Hoje, a gente já tem um espírito de fraternidade, né? A gente se preocupa, a gente se mobiliza, né? Para amenizar o irmão, para ajudar nas dificuldades. Então, de fato, a posição de hoje é muito melhor do que a do passado. Mas não significa que a humanidade já esteja numa posição ideal. Está longe da posição do ideal. Mas estamos melhores. Com certeza estamos melhores. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá. 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, a sua educação. O egoísmo, Ronald, só um minuto. Na tua tradução aí está e para cuja. Para quê? não pode libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre. Pois é. A minha tradução está aqui para cuja manutenção tudo concorre, ou seja, manutenção do egoísmo. Estranho. O entretenimento não dá o sentido do que a ideia quer trazer, né? Ele está dizendo que a materialidade ela concorre para a manutenção do egoísmo. Quanto mais materializado for o homem, mais agregado, mais arraigado está nele o egoísmo. Não teria a palavra, né, entretenimento, acho que tem muito mais a ver com diversão, né, não sei. Eu acho que não seria a melhor palavra, mas tudo bem, só para a gente entender aí a tradução. Vamos em frente. Então vamos lá. Para entretenimento tudo concorre. Suas leis, sua organização social, a sua educação.
O egoísmo ele se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando, bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo, ele assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Ok. Continua? Não, só um minuto. Então, essa diminuição gradativa, né, do egoísmo, ele vai abrir espaço também gradativamente para a fraternidade, para a caridade, para a humildade, né? Então, na medida que nós fazemos esforço num sentido, né, na verdade, não para lutar contra o egoísmo, mas para acender em nós a fraternidade. É isso que nós temos que mudar o rumo, né? Mudar o esforço. Para onde eu estou aplicando meu esforço? Para diminuir o meu egoísmo? Não, vou aumentar a minha fraternidade. Então, faz muito mais sentido, é muito mais fácil de nós enxergarmos aonde eu posso atuar para ser uma pessoa menos egoísta. Né? Para pensar. Todos nós aqui vamos fazer um exercício. Vou fazer um exercício para me diminuir o egoísmo. O que é que eu preciso fazer para diminuir o egoísmo? Então, é mais fácil falar. O que eu posso fazer para ser mais fraterno? Opa, fica mais fácil da gente enxergar o caminho, né? Então, se nós fizermos isso naturalmente, deslocando o nosso esforço, a nossa atenção, nossa vontade, na prática da fraternidade, do bem, da caridade, naturalmente eu estou sufocando esse egoísmo que ainda possa existir em mim, né? Então, é mais fácil nós pensarmos assim, porque a gente vai enxergar uma série de possibilidades que todos nós podemos, né, envidar esforços, construindo ações no bem e, naturalmente, consequentemente, naturalmente, estamos ali sufocando a presença ou a atuação do egoísmo em nós. Tudo bem, pessoal? Então, vamos ao comentário agora. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ele levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Sirva de base as instituições sociais, as relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa. Assim veja que os outros nela pensaram. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que, de ordinário, absolutamente lhe não agradecem. Principalmente para os que possuem essa virtude, é que o reino dos céus se acha aberto. A esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que, no dia da justiça, será posto de lado e sofrerá pelo abandono em que se há de ver todo aquele que... Você pulou um pedaço aí. Peraí, acho que eu pulei, desculpa, peraí. A esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que, no dia da justiça, será posto de lado
e sofrerá pelo abandono, em Não, que está se há de... faltando. Ué, o meu Será só tem posto de isso. lado todo aquele que em si somente houver pensado. Então, Sofrerá, então, o não, próprio abandono. o meu tá ao Ah, contrário. tá bom. Tá no final, aqui, ó. Os eleitos, pois em verdade vos digo que no dia da justiça será posto de lado e sofrerá pelo abandono, em que se há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. Ele Tá, inverteu aqui. tá bom. Quem disse isso foi Kahneman. Exatamente, mensagem de Fenelon. Então, veja que a linha de pensamento de Fenelon é também nesse sentido, né? De nós praticarmos o bem, que naturalmente vamos sufocar o mal que ainda existe em nós. E uma coisa que ele fala, né? Ele fala lá no início, né? O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta. Ah, não, é assim que vão agir comigo, eu tenho que agir com os outros também, como ele fala, para se defender. Quando, na verdade, não deve ser essa a nossa preocupação. Não tem que ser essa a nossa preocupação. Minha preocupação é fazer o bem que eu possa. Como é aquela frase, aquela máxima do Divaldo, né? Se a pessoa faz o mal, o problema é dela. Se eu faço o mal, o problema é meu, né? Então, como nós temos que observar o que estamos acumulando para apresentar, né, quando estivermos lá diante da nossa consciência. Eu fiz, de fato, todo o bem que eu podia? Estava ao meu alcance? Ou não? Ah, eu me preocupei mais com o que as pessoas pensam ou falavam de mim e perdi a oportunidade de fazer o bem? Tudo isso são perguntas e respostas que nós vamos ter a oportunidade de ouvir, né? Então, aqui Fenelon está, mais uma vez, nos chamando e nos orientando quanto a isso. Ele fala, ó, todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Olha aí. Né? Então, nós temos os exemplos, temos a convivência, o contato é isso, é a convivência. Porque nós temos um laboratório social, gente. Ninguém vai desenvolver virtude se não estiver dentro desse laboratório social. O próprio Livro dos Espíritos condena a vida contemplativa. Nós já estudamos isso, né? Não é visto aos bons olhos de Deus, né, que você se dá para uma clausura, se afasta da sociedade completamente sobre a possibilidade de não sofrer a influência negativa dessa sociedade e fique lá pura e simplesmente orando, né? Qual o bem que você está produzindo, efetivamente? Você está agindo de forma egoística. Então, nós temos sim que viver em sociedade. Nós precisamos viver em sociedade para que nós possamos aprender uns com os outros. E o aprendizado não é feito apenas de flores. O aprendizado também se dá nas dificuldades. Então, nós precisamos aprender com isso e desenvolver um olhar e um comportamento muito mais solidário, indulgente, né? Porque se fizermos isso, estaremos no caminho do homem de bem, né? Diga, Carlos. Eu acho que você até respondeu, mas eu vou perguntar mesmo assim. É que ele, quando ele fala, né, a frase que deu dúvida, né? Que as leis, as organizações sociais e a educação acabam por influenciar a expansão do egoísmo, né? Como Exatamente. é, somente com a fraternidade agregada a outros fatores do bem, né? A gente consegue desvencilhar isso do que ele fala que chama de ficções alegóricas. Você consegue separar, aí é uma questão individual, já não é mais a questão do todo, né? Mas Porque sempre é uma questão individual. Sempre é. Só que a reunião dessas individualidades vão formar suas coletividades. Não existe uma transformação social em bloco. Não existe.
ela sempre é fruto da influência da sociedade, da cultura, onde você está inserido. Quando você traz uma nova proposta, caso lá do Cristo, trouxe uma nova proposta. Ele, individualmente, trouxe uma nova proposta. Cada indivíduo que entendeu a sua proposta se agregava a essa nova mensagem, formando, então, uma nova sociedade. Aqueles que não entenderam ou não aceitaram continuaram na sociedade velha, vamos dizer assim, tá? Então, esse extermínio dessa fantasia virá com o despertamento dos indivíduos diante dessa ilusão que a matéria muitas das vezes nos impõe. E qual é o caminho para termos essa lucidez? Compreensão, entendimento, conhecimento. Isso somado faz com que a gente consiga enxergar as coisas por outros aspectos, de forma mais profunda, mais alargada. E o advento da doutrina espírita coloca um grande tempero, uma grande lupa nesse entendimento, que é a abertura para a vida espiritual, a sucessividade das nossas existências. Então, isso tudo agregado nos aponta um caminho. Qual o caminho? O caminho do bem, da fraternidade, de todos os recursos que nós podemos empreender para, individualmente, começarmos a melhorar a coletividade. Porque como é que a gente vai melhorar isso? Não é dentro de casa? Ó, é com o nosso filho, é com a nossa pequena célula social. Então, esses serão multiplicadores, que serão multiplicadores, que serão multiplicadores. E é assim que a sociedade muda. Porque, senão, Jesus teria deixado o planeta perfeito. Se ele pudesse mudar multidões, assim, ó, ele teria feito. Primeiro, não fez porque tem que ser mérito de cada um segundo suas obras. Onde estaria o mérito daqueles que pudessem ser transformados, né, pela ação de outros, se não pela sua força de vontade? Mérito nenhum. Então, nós precisamos, sim, desse atrito, entre aspas, o bom atrito, né, para polir quem somos. Somos ainda aquele diamante bruto, que precisa de polimento. Onde nós vamos encontrar o polimento? Na sociedade. É na sociedade. Nos robustecendo dos nossos valores, que é o que a gente está estudando aqui, né? Robustecendo esses valores para que eles nos mantenham firme no propósito do bem. Porque só o atritar não significa polimento. Eu tenho que polir aplicando alguma coisa. Esse aplicar alguma coisa, essa coisa que será aplicada, são os valores. Então, os valores vão fazer com que aquelas minhas arestas de imperfeição diminuam até que não existam mais. Por quê? Porque o valor vai fazer com que haja o polimento, haja ali o embelezamento da peça, que somos nós. Parece que hoje que a gente só está só tretando, mas não. Mas é a fase, mas é a fase. Cada um de nós, em determinado momento, entra na fase do atritamento. Né? Ela não é imposta, ela vem naturalmente. Quando é que essa fase aparece? Quando eu desenvolvo um outro entendimento e luto contra o comportamento anterior. Essa é a fase do atritamento. Então, meu comportamento anterior vai brigar com um novo comportamento, com a nova forma de entender. Por isso que a gente diz assim, caramba, já estou há tanto tempo e ainda faço tal coisa. É o atritamento. Né? Então, a gente está ali pulindo, está pulindo. Antigamente, eu nem dava bola, só tinha um pensamento. Hoje, não. Hoje, a gente tem pensamentos que se conflitam justamente para que haja a mudança, né? A mudança para melhor. Né? Sempre esperamos isso. Diga, Pedro. Essa influência moralizadora que ele fala aqui, o Fenelon fala,
Não resta dúvida que vem com Jesus, né? Desde aqueles tempos e até hoje. Mas existem alguns personagens aí na nosso mundo moderno aí, né? Principalmente com Chico Xavier, quando começou com essa questão aí de distribuição de cestas básicas, né? E os espíritos começaram a copiar. Todos foram beneficiados, além de outros, né? Que influenciaram moralmente a humanidade, né? Que deram exemplos realmente de bons costumes, da maneira certa de ser, né? É a influência moralizadora. Exatamente. E essa influência, cada um de nós tem possibilidade de fazê-la. Nós não podemos tornar isso exclusivo, né, dos grandes modelos. Existem grandes modelos, claro que sim. Né? Tem Jesus, tem Gandhi, tem Sai Baba, tem Chico, e tem tantos outros. Né? Mas tem também aqueles mais próximos de nós, nossos pais, nós somos para os nossos filhos, né? Para as pessoas que estão à nossa volta, companheiros de vida, de trabalho, de relacionamento, de vizinhança. Cada um de nós pode ser esse modelo, essa influência moral positiva. Basta que façamos esse esforço para alcançar isso. Né? Porque se nós tivéssemos apenas e exclusivamente essas pessoas, já não estão mais entre nós, e aí? E aqueles que não tiveram oportunidade de ter acesso, contato aos seus exemplos? A Terra estaria fadada, então, a voltar a um estado de precariedade? Não. Então, nós somos esses continuadores. Né? E precisamos nos imbuir dessa responsabilidade, né? E fazer a nossa parte. Diga, Rosângela. É, você está me ouvindo? Estou ouvindo, mas está picotando, mas pode falar. É, porque eu estou aqui no trabalho, eu não posso falar muito alto e meu fone está ruim. Então, dentro disso tudo que está sendo colocado, né, é, da, da vivência em sociedade, né, de você dividir conhecimento, né, é, mas eu estou pensando na palestra da semana passada, né, do palestrante que foi lá, aquela que vale a pena ser espírita, ele falou também, e isso está acontecendo comigo, de você, nesse teu caminho, né, nessa busca nossa e tudo mais, que você vai perder pessoas nesse caminho. Eu acho que nesse perder você está fazendo uma escolha mesmo, né? Porque aí porque vai de encontro, vai contra os nossos princípios, essa busca que a gente está fazendo, né? E de pessoas muito próximas, né? Pessoas muito próximas. E isso está acontecendo comigo e eu não sei se é assim, se sou eu ou se quando ele falou isso, eu falei, poxa, então eu acho que isso se aconteceu com ele, né? Que ele disse que aconteceu com ele. Eu tô assim meio confusa com isso, entendeu? Porque é correto, né? Eu abri mão porque eu realmente prefiro me afastar, né? Se esse relacionamento não está sendo coeso com aquilo que eu estou buscando e os meus princípios, entendeu, Mauro? Entendi. Então, essa coisa da sociedade, que a gente tem que viver em sociedade, que a gente tem que partilhar, compartilhar, sim, ok, mas eu acho que até um certo ponto, né? Porque se passar desse ponto, eu pelo menos me afasto, porque eu vejo que não está dando, sabe, não sendo bom para nenhuma das partes. Você está entendendo o que eu estou Eu falando? entendi.
existem várias formas de a gente entender isso, né, Rosângela? Porque, veja bem, o ponto de equilíbrio é, em relação às diferenças, é o respeito. Se Sim, existe o respeito, nós podemos conviver com qualquer diferença. Por quê? As minhas verdades são minhas, e eu vou conduzi-las, e vou compreender a verdade do outro, mesmo que seja conflitante com a minha. Tudo bem. Mas, se esse relacionamento, por isso que eu digo, que é uma questão de atrito, é um atrito no sentido do polimento, não um atrito no sentido da destruição do outro, mas do polimento. Por isso nós vivemos em sociedade, porque a diferença, a divergência de ideias e de comportamentos é que faz com que a gente enxergue que existem outros posicionamentos. E, diante dessa diversidade de posicionamentos, nós vamos adotar o nosso em função dos padrões morais que nós estabelecemos. Ah, mas o outro não consegue entender. Ok, é o ponto que ele está. Eu canso de dizer o seguinte: nós não podemos medir o outro pelo nosso metro. Não é porque eu entendo hoje desse jeito, não é porque hoje eu adotei esse comportamento, não é porque hoje eu enxergo a vida desta forma que todos que convivem comigo têm que seguir o mesmo caminho. Ok? Então, aí entra o equilibrador, que é o respeito. Eu respeito que ele não entenda como eu entendo. Mas, para isso, eu não preciso excluí-lo da minha vida. Naquele aspecto, nós divergimos. Em outros, nós somamos. E é assim que a vida vai. Agora, aquele indivíduo, independente das diferenças, ele é uma pessoa com quem eu gosto de conviver, que seja uma pessoa prestativa, né, que tenha seus valores? Tem, beleza. Vamos olhar para os valores, porque são os valores que podem ser compartilhados. As diferenças, as contrariedades, somente nós, individualmente, vamos poder um dia mudar. Mas isso não significa que eu tenha que afastá-lo da minha convivência. Uma vez que eu não concorde com determinados posicionamentos, eu não vou aderir. Aqueles que forem conformes ao meu posicionamento, eu vou colaborar. E assim a gente segue a vida. Nem todo mundo concordou com Jesus, nem seus parentes concordaram com Jesus. Então, como é que nós vamos querer que haja homogeneidade de pensamento, de ações, de propósitos, de objetivos? Isso é uma utopia. Então, sim, se nós desenvolvermos em nós, não esperar do outro, eu desenvolver em mim, né, essa tolerância, a compreensão, o respeito, eu posso conviver com qualquer pessoa, porque eu vou continuar em paz, eu vou continuar valorizando aquilo que ele tem de bom e orando para que ele possa enxergar aquilo que ele precisa mudar, se ele entender que tem que mudar. Porque às vezes ele pode entender, não, eu gosto de ser assim. Ok, não vamos poder fazer muita coisa. Tudo bem? é exatamente isso. É exatamente isso. Mas nesse eu gosto. Oi, desculpa. Não, aqui está Desculpa. áudio aqui. Pode falar. Posso falar? Pode. Ah, tá. Então, mas nesse eu gosto de viver assim, é que, pelo menos eu ainda não estou nesse estágio, né, de conseguir, né? Eu não deixo de conviver, não afasto nem nada, mas eu preciso, né, me fortalecer de alguma maneira para poder continuar tendo, né, um convívio sadio com essas pessoas, entendeu? Então, o convívio sadio vai aparecer quando? Quando houver o respeito de parte a parte.
Quando houver o respeito de parte a parte, aquele ponto de conflito não vai vir para a mesa, porque eu entendo que aquilo a pessoa não gosta e o outro entende que também não gosta daquele ponto. Então, aquele ponto, vamos deixar de canto. Isso aqui nos afasta. E vamos trazer para a convivência aquilo que nos aproxima. Assim caminhamos. Não tem outro caminho, não tem outro jeito. Todos nós aprenderemos, né? Como diz lá Jesus, eles também morrerão, né? Eles também estarão diante da verdade em algum dia. E aí vamos despertar. E quando despertar, vamos nos aproximar cada vez mais pelos aspectos comuns, pelas afinidades que vamos construir, né? As diferenças, volto a dizer, nós não podemos mudar ninguém. Então, as diferenças eu não consigo mudar no outro, mesmo que eu queira. O máximo que nós podemos fazer, quando surge a oportunidade, é o diálogo. Pô, será que não seria melhor assim? Será que se nós fizéssemos em relação a isso, não seria melhor para o nosso relacionamento, para aquilo que se objetiva? Se as duas partes entenderem que sim, ótimo. Se uma das partes entender que não, ok, então, nesse ponto, vamos deixar quieto, porque é um ponto de divergência. E toda divergência nos afasta, naturalmente, né? Sim, Diga ali. obrigada. Nada. Ô, amigos, essa semana virou uma chave dentro do meu entendimento com relação a esse assunto que a gente está conversando aqui, me remeteu a esse sentimento que eu tenho vivido essa semana. Eu, com meus 15 anos de idade, para eu ver outra pessoa, só se eu fosse na casa, né? Porque nem telefone eu tinha. Aí, quando surgiu o orelhão, foi uma bênção, né? Ficha, botava ficha, falava com um monte de gente, que bênção, né? Aí veio vindo, né, essa tecnologia toda, que não sei se é só para mim, mas é bem difícil ainda entender tudo isso. E aí virou uma chave que eu fui falar com a minha família, porque atualmente fica assim meses só com o povo dando bom dia de manhã no WhatsApp, curtindo lá, botando um coraçãozinho no Instagram, um dedinho para cima, e ninguém se fala. Aí, como é que vai viver com família, sociedade? Se, óbvio que eu não sou nada contra a tecnologia, eu acho a tecnologia uma bênção, uma verdadeira bênção, a tecnologia. Mas, assim, virou essa chave em mim essa semana, e como o assunto está sendo egoísmo, né? Está sendo sociedade, está sendo tudo isso, me deu vontade de fazer esse relato. Aí eu liguei, eu liguei para todo mundo, e teve algumas pessoas que falaram assim: para que ligar? Deixa mensagem. Manda um áudio, depois eu falo. Eu falo, não, eu quero falar com você. Seria possível? Ou a gente vai ter que agendar um horário, né? Dia tal, tal hora. Virou essa chave, eu fiquei assim, muito embaralhada com tudo isso, e estou ainda, né? Porque essa semana inteira nós fazíamos o culto do Evangelho, aí todo mundo parou. Por isso que aquilo era um momento que a gente se encontrava toda semana. Então, eu podia ver o outro, conversar, saber se estava tudo bem, olhar nos olhos, nem que seja por essa telinha aqui, que esse encontro nosso aqui faz falta para a gente ver um ou outro, né? De conversar e tal. E é isso, eu senti vontade desse relato por conta do tema, né? Que é absolutamente importante, né? Aí eu estou sentindo muita falta da família, que está todo mundo só like, coraçãozinho, e ninguém se fala mais. Aí eu liguei para todo mundo e marquei um encontro para amanhã. Quero Isso. falar com todo mundo amanhã. Aí Então, amanhã eu vou falar com todo mundo e vou colocar isso aí, né? Qual é isso o aí. meu sentimento com relação a isso, né?
Desculpa aí o Eli. relato, mas é Não, isso. não, tá ótimo. E veja bem, de novo, né, nós não podemos condenar a tecnologia, né, porque Não, você imagina, né, as pessoas que estão distantes com essa tecnologia se aproximam. A possibilidade existe, né? Então, você tem pessoas em outro país, em outro estado, e que se falam, né, diariamente até. O problema está isso. nos vínculos que provavelmente se enfraqueceram com isso. E a gente tem que resgatar o que você está fazendo, você está tentando resgatar esses vínculos. Porque o problema não está na tecnologia, Não, o problema está tá no bom. vínculo, né? É, Na afetividade, no querer estar é. junto, se interessar pelo outro. Essa é a questão que precisa ser fortalecida, né? Então, você está correta, você está buscando reaproximar as pessoas que se acomodaram com esse afastamento, com a facilidade da tecnologia, e que estão perdendo o vínculo. Então, é resgate do vínculo. A mesma coisa aconteceu por conta da, da pandemia, Sim, que as casas espíritas esvaziaram. sim. Mas olha A aqui, minha a casa pandemia já espírita passou está há com muito tempo, mas né? a minha casa espírita está com uma dificuldade imensa, Mas por quê? imensa, de Porque que que as pessoas se isso tem acomodaram. diagnóstico, isso tem diagnóstico. As pessoas, quando, antes da pandemia, iam à casa espírita, não em função do propósito, e sim como preenchimento do tempo. Quando veio a pandemia, elas preencheram aquele tempo com outra coisa. Outra Acabou a coisa. pandemia, mas o tempo já está preenchido. Como não é propósito, ela não volta, É, entendeu? Então, a é, pandemia não é culpada, né? Ela apenas veio sanear uma coisa que já existia, né? isso. Esse desinteresse já existia, mas por força de várias questões, aquilo acabava sendo um espaço de preenchimento de cada um e ela veio apenas facilitar esse desligamento, né? Já não Isso. existia, já não existia ali uma cola, já não existia Vínculo. uma ligação forte, acabou É. soltando de vez. Diga, Elaine. Então, eu queria falar com relação ao que a Rosângela falou, porque eu senti muito isso e ainda sinto. Toda vez que a gente tenta melhorar alguma coisa na nossa vida, o nosso comportamento, a gente tenta, sei lá, a gente luta todo dia para ser uma pessoa melhor, pelo menos melhor que foi ontem. E aí você começa a observar que alguns amigos começam a se afastar. Porém, tem um lado positivo que outras pessoas começam a se aproximar de você, porque o exemplo acaba arrastando. Então, eu ficava muito doída, né? Antes eu ficava muito mexida com isso, das pessoas se afastarem. Eu ficava, poxa, só porque eu não quero mais compactuar com determinadas coisas, assim, coisa boba, mas às vezes reuniões infrutíferas, sabe? Aquelas reuniões, as pessoas só se reúnem para comer, beber e falar mal dos outros. Então, tipo assim, são grupos que então, assim, por mais que eu as respeite, elas não querem respeitar, porque as pessoas falam muito em respeito, em aceitar as diferenças, mas não é o que elas fazem. Elas justamente colocam você de lado, é tipo Operação Picolé, entendeu? Se você tenta caminhar melhor, ou elas te chamam de hipócrita. Ah lá, tá vendo? Adorava, sei lá, adorava, não é o meu caso, mas adorava ir para night, agora não quer mais. Adorava beber, agora não quer mais. Então, assim, eu comecei a amadurecer eu mesma e entender que algumas pessoas são tiradas das nossas vidas, da nossa convivência, é um livramento para nós. Que o tempo daquela pessoa na nossa vida passou. Se você não consegue somar nada com ela, trazê-la para perto de você e ajudá-la a caminhar contigo, não adianta você forçar.
Então, se ela não quer mais a sua companhia por conta de você estar tentando ser uma pessoa melhor, você não pode abrir mão disso. Porque o mais importante para nós é o nosso caminhar. Poxa, a gente caminha tão devagar que até a formiguinha ganha da gente, entendeu? Então, assim, eu vou perder esse pouquinho, essa pouca caminhada para não perder a amizade. Não, então hoje em dia eu já amadureci mais com relação a isso e não me deixo mais me entristecer, entendeu? Percebo que a pessoa não quer mais contato, beleza, a pessoa não aceita a minha opinião, ok. Agora, eu respeito a opinião dela. O importante é isso, a gente respeitar. Mas não tem que caminhar junto, não tem que misturar, entendeu? Porque nesse caso, a pessoa não quer. E daí ela só quer a tua companhia se você fizer as coisas que ela gosta de fazer. Um simples papo, uma simples conversa. Você quer conversar com a pessoa só quer falar de coisas ruins, só quer falar de notícias ruins, só quer falar de acontecimentos do trabalho que aconteceram lá 30 anos atrás e que foram ruins. Vamos falar das coisas boas, vamos trazer coisas boas para a nossa vida, entendeu? Então, é assim mesmo, a gente tem que vai modificando, né, o nosso convívio. Pois é, mas é aí que a gente tem que perseverar, que é aquela máxima do Cristo: eu vim para os doentes. E você acha que os doentes são todos aqueles que trazem suas dificuldades. Dificuldades essas que vão ser físicas, emocionais, psicológicas, ideológicas, não importa. Se você conseguiu melhorar esse entendimento, permita que o outro também possa chegar nesse ponto, né? E não desgarrar. Foi o que eu falei antes. Se naquele ponto ali ainda há divergência, ok. Vai chegar o momento em que ele vai se interessar. Vai se interessar. O assunto vai surgir. A sua mudança, né, de atitude, demonstrando que você está uma pessoa melhor, mais tranquila, mais feliz que outrora, vai fazer, poxa, mas fulana mudou, né? Não tem mais aqueles hábitos que tinha e tal, mas ela está melhor, né? Ela não vive mais reclamando pelos cantos, é uma pessoa que está sempre sorrindo, né? Leva a vida de forma mais leve. Quem não quer isso para você? Então, a pessoa acaba se aproximando e dizendo, mas vem cá, me diz aí, o que você fez? O que está acontecendo que você mudou tanto? Aí você traz a sua retórica. Não, porque eu adotei uma outra postura em relação a isso, isso, isso. Acho que nós poderíamos, sim, né, ser mais felizes se fizéssemos assim, assado e cozido. Gosto muito de você, né, quero você, né, do meu lado, meu amigo, não sei o que e tal, mas determinados assuntos, determinados comportamentos, eu não quero mais ter, mas não quero te perder, né, como amigo, como companheiro, né, como... E aí a pessoa vai se tocar. Agora, se ela decide que não quer aquela mudança, e ela decide, então, o afastamento, também nós temos que respeitar. Mas o respeitar não significa afastar. Significa entender o momento dela. É o caso da indulgência do Evangelho. Eu vou entender o momento, vou entender a dificuldade, vou estar pronta para ajudar, para aconselhar, para ouvir, né? Fazendo a nossa parte. E aí cada um segue os passos da sua escolha, pessoal. Cada um de nós aqui, a humanidade, segue segundo os passos da sua escolha. Ninguém caminha sobre o passo do outro. Ok? Então é assim que funciona. Diga, Rose. Abre o seu áudio aí. Ah, tá. Então, olha, eu vou te falar que hoje, o dia de hoje, o estudo todo para mim, porque Todos nós, né? eu não fiz a lição, não fiz, admito, porque eu, assim, eu tenho uma cunhada, irmã do meu marido, mora lá em Curitiba. Esse ano eu vim no carro fazendo estudo quando eu voltei de lá, depois do ano novo, que é tenso, é tenso. No ano anterior eu fui também, sabe? Mas eu acho que não bastou. Assim, eles têm um jeito deles, eu respeito, tá bom, tá ótimo,
sabe? Mas parece que assim, eu falo pro meu marido, eles dão um copo de veneno, eu bebo, depois eu quero cuspir, sabe? Porque, assim, eles são snobs e tal. E caçoam de espiritismo quando eu vou falar. Eu evito falar. Até minha cunhada acha ruim de eu gostar assim, de ajudar. Eu trabalho numa ONG aqui em Barra Mansa. Então, uma série de conflitos. Olha, Mauro, eu afastei. Eu me afastei. Porque, assim, não adianta também eu estar perto e ter conflito, gente. Não adianta. Não adianta. Sabe? Eu já tentei falar, conversar e Mas então, Rose, evitar. olha só, se esses assuntos são objeto de conflito, eles não vêm para a mesa. Quando alguém insinuar o assunto, vai dizer, gente, olha só, não vamos começar esse assunto, não, porque não existe consenso, não existe compreensão, né? Então, vamos É o trazer tempo outros assuntos. todo, é Não, o vamos tempo inteiro. trazer Qualquer. outros assuntos que vão trazer essa harmonia entre nós. Ponto. Assim é, e É, a gente deixa de canto e não precisa se afastar, né, da convivência. Tudo bem que a gente não vai andar de lado a lado, toda hora, todo dia. É o que diz o Evangelho sobre amar os vossos inimigos. Não são nossos inimigos, mas são relações conflituosas. Vamos adotar a mesma métrica, o mesmo antídoto. Qual é o antídoto? Esses assuntos nós não vamos trazer à baila. Por exemplo, sim, política, né? Política. Eu conheço famílias que pai não fala mais com a esposa, filho não fala mais com o pai, porque pensam diferente é, politicamente. Então, o que a gente vai fazer? Não adianta um querer convencer o outro, porque não vai. Então, olha só, em prol da harmonia da família, das relações, esse assunto não se traz mais. Eu tenho minha perspectiva, vocês têm a perspectiva de vocês, a gente se respeita, de novo a palavra equilibrante, respeito. Então, o respeito, ele sinaliza o seguinte: bom, se eu respeito a Elaine e ela pensa diferente de mim em relação a esse aspecto, onde não há diálogo, porque posso pensar diferente, mas ter diálogo, não é? Mas onde não há diálogo, esse assunto não vem para a mesa. Ponto. Então, a gente diminui a possibilidade de atrito. é. Diminui. Pronto. Por exemplo, o pessoal fala assim: você é espírita e vai na igreja? Ué, por que não? Fui convidado, por que eu não vou lá? Ué, se eu quero viver a fraternidade, como é que eu vou virar as costas para uma situação? Você vai lá no culto? Eu vou. Você vai não sei aonde? Vou. Qual o problema? A única coisa que eu vou ter é determinadas práticas eu não adoto para mim, mas não condeno que o outro tenha. E por que eu vou violentar uma prática, um posicionamento, um pensamento só para me satisfazer? Porque é o que acontece. Isso é ainda o resquício do egoísmo. Eu Sim, quero que as mas pessoas pensem e ajam conforme o meu padrão. Então, eu tenho que me ajustar. Não é o outro se ajustar em relação a mim. Eu vou me ajustar. Então, determinados assuntos, determinadas situações, olha, nós não vamos falar sobre isso. Beleza? Beleza. Ontem eu fui à casa de dois primos muito queridos. Muito tempo que a gente não se via. Vamos lanchar, vamos. Beleza. Final do dia, vamos lá. Um filho deles, ele tem um radicalismo político, né? A gente chegou lá e falou assim: olha, isso aqui nós não vamos tratar desse assunto. Beleza. O papo foi gostoso, lanchamos e rimos e não sei o quê. E o assunto não veio à mesa. Alguém morreu? Não. Continuei com as minhas convicções, eles continuaram com as convicções dele e a vida segue, continuamos nos querendo bem. A grande problemática é quando a gente não entende isso e aí nossa insatisfação é o resultado de eu querer que o outro pensasse diferente. Aí eu fico satisfeito, aí eu fico aborrecido. é, Quando eu não tenho a pretensão de que o outro pense como eu, isso vai embora.
Ah, não Sim, pensa? mas Tá bom. assim, eu pelo menos me afastei, porque eu sei que a minha cunhada, irmã do meu marido, né? O marido dela, a única hora que ele dá um sorriso é quando a gente vai embora. E olha que eu sou respeitosa, nossa senhora. Então não tem como, não, não tem, não tem. Realmente não. E ela veio para cá semana passada. Ó, tô lascada, viu? Porque assim, Mas, ô, Rosane, eu sei. ô, Rose, olha só. A vida, ela ajuda a essas coisas acontecerem. Quantas coisas acontecem na vida que dá uma viravolta, né? E aí a gente acaba se rendendo, mudando a forma de pensar e de agir. Temos que dar tempo ao tempo e fazer a nossa parte, sempre pensando e agindo no bem, né? Porque o resto Eu nós juro não como controlamos. eu tento, assim, em relação a eles, entendeu? Mas segundo ano consecutivo, a paulada foi pior. Eu falei, não, agora. E assim, espero que Deus, assim, é o jeito de falar, né? Que Deus não castiga ninguém, que me perdoe, porque eu, sinceramente, me afastei, porque realmente eu ainda não, eu tenho que aprender muito. É, é isso aí. Vamos parar aqui na mensagem de Fenelon, tá bom? Depois a gente entra no comentário de Kardec. Mauro, Ui. Mauro, tem uma pergunta da Marcela lá no chat. Ó. Ah, vou lá, vou lá. Só um minuto. Só ver aqui que posição que nós estamos. Na pergunta 917. Então, a gente faz a leitura corrida até a mensagem de Fenelon e depois a gente entra no comentário de Kardec e vamos adiante, tá bom? Deixa eu olhar no chat. A Marcela colocou aqui, né? E como o mundo egoísta tem que ser do mundo egoísta? Acabamos de responder aqui. É não se permitindo contaminar por aquilo que convivemos. O fato de eu estar numa sociedade egoísta não me faz uma pessoa egoísta. Eu serei se eu aderir às mesmas práticas e pensamentos. Exemplo de novo, Jesus. Exemplo de novo, Gandhi. Né? Aqueles que romperam com aquele posicionamento até então já sedimentado para trazer uma nova proposta. Então, nós somos esse também. Nós não somos obrigados, né, a aceitar um comportamento, um pensamento, um direcionamento, seja de quem for. Não precisamos. Né? Mas, se firmarmos posição em relação ao, né, a nossa visão de realidade, o mundo pode fazer o que for, que nós não vamos nos permitir contaminar. É aquela frase de Jesus: estar no mundo sem ser do mundo. Né? E essa é a nossa missão. Então, vamos parar aqui.